partir de agora, entra em cena. Não é mais manjadinho, não, Cássio. Virou manjadíssimo, né? Não, nesse 30 anos consecutivos com 2 campeões. 30 anos. não há nada parecido no Brasil. Assim, meu amigo, eu não sei se aquele campeonato lá do Pará, garantido e o caprichoso, se tem um terceiro a gente não conhece. A coisa Tem mais um próxima do terceiro. Brasil. Tem um Tem um terceiro, terceiro, mas ele parece que ele nunca ganhou. pronto. Pronto, eu joguei na inocência, nem sabia. E é tipo a eleição dos Estados Unidos, que também é a Porra, mesma coisa. uma Todo pessoal SAF podia pegar esse terceiro. Era uma revolução da era uma porra. revolução. Eu acho que Deixa, esse não, terceiro, eu acho que ele não, nem mas é existe acabar mais. Ele com. já existiu, mas ele Pô, eu é acho que acabar com nem a rola tradição. É mais ele, né? caprichoso e garantido, pô. Um Inventar de amarelinho fazer o vindo terceiro, não. capô ali. Pelo amor É de Deus. Mas vamos tipo lá. eleição dos Estados Unidos também, Partido Tem Democrata e vários outros, Republicano. é. Mas tem outros, tem reforma, tem uns menorzinhos lá que não batem 1%, todo mundo acha que só existe os dois partidos. É a mesma coisa no Ceará, meu irmão, assim. Porque no Pará, a Tuna Luso, que era o terceiro grande, tipo ferroviário, assim, mas foi ficando, o ferroviário não ganha desde 95, a Tuna Luso, se não me engano, desde 88. Mas dois times do interior, assim, fora da capital, pelo menos, não sei exatamente se é Grande Belém ou se é interior, mas ganharam o Águia de Marabá interior e teve outros dois times que já tinham vencido. Então, assim, mesmo no Pará, que é Remy e Paysandu, basicamente, e no Rio Grande do Sul, Grêmio e Inter, polarizado também. Teve, a gente falou no começo dessa live, teve o Novo Hamburgo em 2016, teve o Caxias em 2000, Juventude em 98. Pronto, tirando isso, não tem. Tirando isso também, aí você volta lá para o Renner de 1954. Então, assim, até esse manjadinho, o manjadinho brasileiro era o Campeonato Gaúcho. Qual foi? Aí tinha o Goiano, o Atlético Goianiense passou um tempão sem ganhar o campeonato em 88, passou um jejum gigantesco, mas aí, enfim, ganhou e voltou a ser um dos maiores campeões, já passou Vila Nova de títulos. No fim das contas, assim, aí Rio é 4 times, São Paulo 4 times, Pernambuco 3 times, Alagoas, querendo ou não, o Asa de Arapiraca, porque era só também CRB e Asa, e tem um Capelense ali no final dos anos 80, mas o Asa de Arapiraca ganhou vários títulos no século XXI. E a gente chega no futebol cearense e é inacreditável, meu irmão. Assim, é surreal. 30 anos com dois times, pô. E não é muito diferente antes, não, tá? Assim, é porque tinha os títulos do Ferroviário, o bicampeonato do Ferroviário, 94 95, se eu não me engano, é o único bicampeonato do Ferroviário. Os outros títulos são separados, são espalhados, assim. E é isso. Desses 30 anos, Fred, ou seja, dos 29, agora que é o 30º, desses 29, 16 do Fortaleza, 13 do Ceará, inclusive o último, que foi o que empatou, que ficou 46-46, e que evitou o Hexa do Fortaleza, que se fosse Hexa, seria o maior campeão, e aí, sem qualquer questionamento, teria que, Agora, tipo, um tempento, seria o maior falar número de de... quantidade de título estadual no Ceará é pior do que falar de público em Pernambuco, viu? Isso, É uma mas eu digo, a confusão da sequência do porra. Hexa seria assim, seria o primeiro Hexa. Não teria questionamento nenhum. Seria simplesmente o primeiro Hexa, ponto. E foi um título nos pênaltis. Então, nesse caso do Ceará, esse manjadinho até é curioso, porque esse apelido é novo, né? Tipo, o Campeonato Cearense não era manjadinho em 94. Esse manjadinho, ele é um apelido que surge Mas a pegou partir... forte, viu? Pô, é muito bom, porra. É muito bom. E é muito melhor do que eu imaginava. Eu achava que Manjadinho tinha. No começo, eu achava que Manjadinho, Fred, era uma relação onde um acusava o outro do campeonato ser manjado. Tá ligado? Esse campeonato, o Fortaleza diz que o campeonato é manjado pro Ceará. E o Ceará diz que o campeonato. Eu achava isso no começo, tem nada a ver. A explicação é muito melhor. É manjadinho porque já começa garantido. Ó, meu irmão, é Ceará e Fortaleza, pronto. O Calcaia foi finalista, beleza, parou aí, bateu no teu teto. E casa finalista chegou no teu teto. No fim das contas, meu irmão, porque não são 30 anos de clássico rei na final. Embora sejam 7 dos últimos 8 anos. Ainda tem isso. A final também é bem muda muito pouco. 7 dos últimos 8 anos. Mas, porra, 30 anos seguidos tendo dois campeões e não é 29 títulos de um e um do outro, né? Que pô, continuaria sendo dois campeões em 30 anos. Mas esse caso é um campeonato bem dividido. É o manjadinho nosso de cada dia. E só uma informação, o terceiro boi lá que tem no Festival de Parintins é o boi campineiro, mas ele só participou 2 vezes porque o boi garantido, caprichoso, perdão, e se ausentou.
Então, é a Qual é a cor disputa dele? aí. Qual é Verde? mais é verde, verde e Mas, amarelo. pelo amor, gastei minha sorte agora. Fred, preocupei para sábado. Veja assim, não dá para pegar Fábio Castel, chutar uma coisa e acertar a cor do terceiro boi, não, meu irmão. Assim, veja, gastei a sorte de sábado agora, viu? Caralho. Ei, queria ter errado, viu? Meu irmão, essa foi demais. Cássio, pra gente fechar aí essa parte mais histórica, né? Você tem sua rúbrica, 46 títulos para cada um e 16-15 para o Ceará em finais. Tem sua rúbrica ou Sem dúvida alguma. tem sua rúbrica, né? Sim. Veja, deve ter sido, assim como 99 a gente falou do Campeonato Baiano. Tipo, 99, 18. Tu já tem quantos anos em 99? Uns 20, tinha não, Fred? De 20 para 21 anos. 20. Então, Fazendo 20. imaginar que tu com 20 anos tem campeonato ser dividido por aí, na Bahia, é surreal, né? Assim. É. E aí você vai pro Ceará, tipo, essa polêmica toda é de 2008, pô. É muito nova, pô. Assim, ele não tá falando que os caras. Veja, os títulos, os 5 títulos do Ceará, que são os 5 anteriores ao primeiro Campeonato Cearense até então, né? É de 15 a 19. O Campeonato Cearense vai 20, a Liga Metropolitana tem os 5 títulos, que é a sequência do campeonato. É como se fosse. Tipo, vou dar um exemplo. O Campeonato Brasileiro, que nem é um exemplo, é um exemplo pior, inclusive. O Campeonato Brasileiro do Atlético Mineiro, o de 37, ele foi organizado pela FBF, Federação Brasileira de Futebol. Naquele momento já existia a CBD, foi uma outra entidade, mas hoje a CBF reconheceu um título que outra entidade reconheceu ali. Mas nesse caso, era muito mais sendo Taça Brasil e Robertão sendo unificado ao brasileiro. É tipo a CBD, a CBF reconhecendo os campeonatos precursores ao brasileiro como o Campeonato Brasileiro. Como aquele campeonato metropolitano sendo o Campeonato Cearense, até porque cronologicamente vai de 15, 16, 17, 18, 19, 20. Não, tipo, agora é estadual, agora é a Liga Cearense de Futebol, enfim. Mas isso foi em 2008, isso aqui é muito curioso, é um reconhecimento muito novo ainda. Então, perceba que até 2008, Fred, a conta do Ceará não tinha esses 5 títulos. É assim, eu entendo que para o torcedor do Fortaleza não deve ser fácil, não, porque o Campeonato Pernambucano começou. Eu não sei, agora tem que saber em quanto tempo isso estava sendo discutido antes. Aí realmente eu não tenho essa informação, a Minhoca pode falar, a galera do chat, mas eu fico pensando assim: se em Pernambuco, o campeonato começou em 1915, se em Pernambuco, Carlos Celso descascavilha, saudoso Carlos Celso Cordeiro, e encontra 5 campeonatos pernambucanos, Fred. De 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13 e 14, certo? Ele já procurou muito, ele fez tudo que podia, procurou de muito esse sim. Mas veja, o campeonato começou em 15. Aí vamos supor que ele encontra campeonato de 10 a 14. 5 do Náutico. Exatamente, procurou como pôde, fez o que podia, revirou o livro, mexeu Não, em jornal, aí mas acha não achou 5 não. campeonatos do Náutico. Com esses 5 campeonatos do Náutico, sabe o que aconteceria? O Náutico teria o mesmo título do Santa Cruz. O Náutico tem 24, o Santa tem 29. O Náutico teria 29. Não seria coisa. Aí vamos supor que isso. Veja, Carlos Celso achou, mas isso só foi reconhecido. Isso só foi reconhecido em 2008. Certo? Em 2008. Não seria a coisa mais fácil do mundo, sobretudo para o do esporte também não, mas sobretudo para o torcedor do Santa Cruz, começar a dizer: não, pô, tá 29 a 29. Tá ligado assim? O torcedor, não sei se o torcedor do Santa Cruz, não, pô, tá tranquilo. Agora tava 29 a 24, reconheceram, foi, então tá tranquilo, agora é 29 a 29, segue o jogo. Não seria, eu acho que não seria a coisa mais fácil do mundo. Eu acho que isso com o tempo reconhece. Eu acho que com o tempo as coisas vão se acomodando, você vai acostumando. Eu acho que não seria tão simples. Então, eu ainda acho que é muito pouco tempo, mesmo sendo 2008, a gente tá em 2025, esses 17 anos, mas tem muita gente que a vida toda tava ali acompanhando uma conta. Aí, de repente, a conta mudou. Isso aconteceu, de fato, no brasileiro, né? Daqui a pouco o Palmeiras ganhou 4 brasileiros, o Santos ganhou 5. Aí o Palmeiras virou o maior campeão. Nem todo mundo reconheceu, mas ainda assim é diferente, porque aqueles campeonatos já eram nacionais, aqueles campeonatos todo mundo já conhecia. Pode é você chegar, tem esses 5 campeonatos e conta aí, agora é dessa forma. Mas foi para a justiça, foi reconhecido, ganhou, e assim, é o que é, meu irmão. O Ati está dizendo que são miseráveis. Sem fake news, viu, Ati? Se você voltar à barra do YouTube, eu não disse isso, não. Eu disse que se... Mas eu deixo só uma curiosidade.
A turma Teve um- quer arrumar briga com a torcida do Santa mesmo. Já Tá pensaram Não, se queria 29, rapidinho, 29. Arthur, pronto, eu ia dizer isso. Atos colocou aqui. Cássio achou mais 5 títulos pro Timbu. Que Ah, live tu vai boa pegar é essa? esse print e vai E dizer eu que ia eu dizer o fiz isso. seguinte, Arthur. Não tinha uma pesquisa. Semana de decisão, jogo de volta, tensão. Tô pelo Datafolha. procurou, Tô pelo Datafolha aqui. Cássio procurou pesquisa. Não tinha uma pesquisa de Não público tem. pra Para dar. na pesquisa, Ah, pô. Nada. Zero. Inventou 5 títulos aqui pro Náutico pra igualar pro Santa Cruz, aumentar a pressão do Santa Cruz sobre o esporte. Lamentável. É um estrategista. Eu É. sou o folclore, eu levo É. os ataques, mas Cássio aumentou, porra. Não, mas falando sério, Tá só pra difícil. ter mal entendido, porque teve um Tá debate hostil, hoje de noite que, o ambiente tá que hostil. eu me surpreendi com o QI, como estava difícil de entender. Mas falando sério aqui, em Pernambuco, se eu não me engano, em 1913, teve um 20% de um campeonato pernambucano. A galera simulou o campeonato, acho que jogou 1 ou 2 rodadas e acabou. Tipo, ninguém. E se alguém chega e fala, ó, e aquele campeonato ali, se todo mundo fosse campeão? Tipo, era um negócio desse, mas o campeonato começou em 1915. Então, e até não tem nada, só os 5 do Náutico, obviamente, foi um exemplo, tá 29 a 24. E é isso que teve no Ceará. Só que esses campeonatos existiram. Aí Paulo Neto diz, os campeonatos não tem súmulo e tal. Eu não vou entrar nesse detalhamento, não, porque assim, o Ceará pesquisou e apresentou para ele o dossiê que bastava. Obviamente, se a justiça falasse, meu irmão, só vale se tu achar os vice-campeões, os artilheiros de todos os jogos do Ceará. Pô, então me deu um pouquinho de tempo mais para pesquisar. Mas o que o Ceará trouxe lá, a galera já aceitou e já foi válido, pô. Assim, eu não vejo um problema muito grande, não. Minhoca, quer entrar nesse assunto? Eu tô sentindo você calado, eu tô sentindo que você tá deixando no meu colo essa história, mas se você quiser, se você quiser entrar nesse assunto, você pode. Viu? Essa rima aqui digamos, dá para ver pelo chat, né? Assim, isso aí não tem nem... Tipo, aliás, vocês conhecem muito bem o que é viver com 87 sempre sendo falado. Aqui é exatamente isso. O Penta do Ceará, e o Fortaleza diz, o Penta fantasma... E vai ser assim por um longo ano, né? Então, assim, ao longo dos anos e tal. Então não tem muito o que dizer, não. Assim, oficialmente o Ceará tem os 5 títulos. A torcida do Fortaleza, como o Cássio mencionou, desde 2008... A turma aqui no chat... A galera vai continuar sempre. A bronca é a seguinte, sobre a conta de 2008. O Ceará, até 2008, o Ceará tinha 34, certo? Aí o Ceará fez 35 em 2005. Opa! Aí quando o negócio complicou, aí quando aí o Fortaleza fez, aí o Ceará ganha mais um em 2006, aí o Fortaleza ganha um tetracampeonato. E nesse tetracampeonato o Fortaleza foi bater em 39. Aí se você colocar os 5 do Ceará, aí o Ceará também chegou a 39. Isso. Tanto é que tem... Assim, sempre tem provocação. O Fortaleza fez o museu ali na sede, tá lá as 5 taças. Aí sempre tem a provocação. As taças estão aqui e tal. Essa é uma boa greia, mas não é a melhor greia do mundo, não. Por exemplo, aqui em Pernambuco, não existem as 115 taças. Muitas taças se perderam. Meu irmão, veja, as taças do Hexa do Náutico, do Hexa. Tu lembra, Flex, virou matéria diária? Simplesmente um dia... Alguém, um torcedor do Náutico, deixou numa sacola na frente da sede do Náutico, com a cartinha, disse, tô devolvendo aqui o troféu do Hexa do Náutico. Meu irmão, eu não tô falando do campeonato de 1900, tô falando do troféu de 1968, que o Náutico foi Hexa campeão. Tava na casa de alguém, o cara devolveu. Só pra ter ideia. Então, assim, não ter as taças não é... Pô, é óbvio que... Eu acho que a maior greia... Mas acho que a maior greia que tem com o Ceará... A provocação é essa, pois é. A maior greia para mim que tem com o Ceará é porque tem uma galera que pega o uniforme antigo do Ceará, sei lá, da década de 90. O próprio Ceará só utilizava 4 estrelas no escudo. E aí o pessoal diz assim, nem o Ceará considerava que era penta, agora a galera tá usando isso. Essa é a greia mais forte que eu vejo o pessoal usar. E sobre corte, se a torcida do Flamengo pegar esse corte de Cássio, chateia, viu? Por quê? Porque a taça não é tão importante, não. Porque nos é um dos estaduais perdidos. Aí eu posso até deixar, mas eu deixo um adendo, Fred. Mas existe um adendo. Nos campeonatos nacionais, todas as taças existem. Pronto. Agora. Pode ficar tranquilo. E cada um, só existe uma para cada, né? E só existe uma para cada.
Walter Júnior tá perguntando aqui de 92. E sobre estrela, 92 esse argumento de Arthur, ó. Só esse argumento de Arthur. Em 88, a turma já meteu a estrela, viu? Não esperou nada, não, viu? Ó, o homem aí. Tu só tem liberação pra entrar aqui. Você perdeu esse momento. Depois de 3 da manhã. Antes de 3 da manhã, meu velho. Assim, é público, Mas tá? Você vai ficar rindo. Tem 2 minutos para o ato show. Agora não, daqui a pouco eu dou. Agora eu não vou dar, não. Não, eu quero saber do Wikipedia, pô. Eu dou só do Wikipedia. Tá atualizado, o Wikipedia tá atualizado. 10, 11, 12, 13 e 14. Pentacampeão. Largou penta o Náutico. O pior é que não dá para encarar essa, porque o Náutico nem tinha futebol nessa época, né? Tinha, pô. O futebol do Náutico surgiu em 1909. Pode encarar. Pode encarar. Não foi ano passado, não, Atos. Foi em 1909. Então acho que dá para colocar. Dá para colocar. Pode encarar, Atos. Pode encarar. Empata com o Santa, é? Empata com o Santa. Torcer pro Sport não deixar o Santa passado. É, exatamente. Tu já tava torcendo, Atos, assume. Não, eu sou raiz. Sport e Santa, eu sou sempre Santa. Por isso que a gente perdeu, então, pô. O Náutico junto aí. Deu nisso. Ai, todos os freios de mão puxados aqui. Scania chega. A Scania. A Scania puxou. Fred já veio pelo corte do troféu. O troféu não importa. A mente pelo mal aqui, mas seguiremos. Thiago Minhoca. Vamos sair aí do passado que Cássio trouxe, fazendo algumas curvas pelo caminho, tá? Do passado aí do futebol cearense para o presente. E a gente vai fazer a mesma dinâmica, tá? E vamos por focos. Ao contrário do que a gente debateu no futebol baiano, tá? Não é uma semana de grandes desafios, né? Na verdade, o Fortaleza tem a semana livre e o Ceará recebe o Confiança pela Copa do Brasil. Confiança complicou ali na Copa do Nordeste, né? Empatou em 1-1, dá uma certa pressão no Ceará, mas eu não vejo como algo que a gente tenha que debater, né, de forma tão focada quanto foi, sobretudo, ali Bahia e Boston River, em menor grau. Vale até para aproveitar, até porque isso aqui pode ser um corte, né? Então, aproveitar não, o que foi. Será um corte? Pois é, que foi debatido com o Vitória e o Bahia. O Ceará pode ter um jogo danoso para a final do estadual. Que é a não classificação contra o Confiança, obviamente, já coloca uma situação de um contexto mais negativo do que o Ceará não tem atravessado nesse momento, né? O Ceará vem até de maneira bastante positiva nesse contexto atual. Mas, convenhamos, é uma chance baixa, né? É uma chance pequena de... Repito, teve uma complicaçãozinha ali na Copa do Nordeste, mas o Ceará é um favorito consistente para esse jogo, tanto quanto o Bahia é contra o Boston River, tanto quanto o Vitória é contra o Náutico. Eu não vejo nem tanta diferença assim. A gente sabe que a tradição do Náutico é muito maior do que a de Confiança, inclusive em jogos com Vitória, o Náutico tem vantagem, mas o futebol do Náutico hoje é muito similar ali, inclusive perdeu para o Confiança na Copa do Nordeste. Mas, Minhoca, considerando esses 2 passos aí que o Ceará tem essa semana, tá? O Ceará é um time de 12 jogos na temporada, os clubes cearenses, os clubes da capital, os grandes, tem um calendário muito mais enxuto, porque o Campeonato Cearense permite isso, tá? E o Ceará, voltando para a primeira divisão, não tem competições internacionais, então não tem um problema de calendário pela frente. E também tem uma reta final de Copa do Nordeste muito tranquila, né? Um jogo em casa com a Juazeirense e uma saída contra o Sampaio Corrêa, eliminado, um jogo de nenhum grau de dificuldade. Ou seja, fisicamente, preparação, tudo está dentro dos conformes para o Ceará. E assim como a gente falou do Vitória de Carpini, Léo Condé no Ceará utiliza a sua força máxima de forma recorrente. Mexe, mas tem, né, como norte da sua campanha, da sua temporada, a utilização dos jogadores. A exemplo, a gente vê aqui na tela, né? 3 jogadores tiveram em 11 das 12 partidas, tá? Sobral, Lourenço e Fernandinho. Inclusive, Fernandinho reserva, né, que virou titular
em alguns casos, mas não é. Mostra que, assim como no Bahia com o Cauli, né, tem sempre um 12º, 13º jogador que acaba tendo muitas oportunidades. Tá? Em relação à minutagem, Marlon é o jogador mais utilizado com 804 minutos. Então, Mioca, eu queria ter um apanhado de como o Ceará chega para essa semana, mas fundamentalmente para a final. Vem de vantagem sobre o Fortaleza nos últimos confrontos, tá? O que diminui a diferença lógica da qualidade dos elencos, porque se o Ceará ganha mais os jogos, já está automaticamente nivelado. E tem como única derrota na temporada a derrota para o Náutico, que as páginas estão viradas, né? Como você vê essa semana e essa reta final aí de preparação do Ceará para essas decisões? Fred, eu vejo que o Ceará chega num ótimo momento, né? Eu acho que o Ceará cresceu muito ao longo desse começo de temporada. Os primeiros jogos, que aí inclui essa própria derrota para o Náutico, realmente ainda era um Ceará desencaixado. Claro que teve muitas peças novas, mas o Condé, né, como eu já frisei aqui em outras lives, começou a insistir em alguns nomes que não passavam confiança, Kehler, o Marlon teve uma sequência negativa. No começo você não tinha um Bahia, tinha que utilizar o Nicolas. Então depois, quando começou ele a girar o elenco, a estabelecer mais ou menos a ideia de time, começou o Ceará a encorpar e foi encorpando mais ainda, né? Porque foi chegando também novas peças, a mais recente, e que logo de cara já deu certo. Pedro Raul, 3 jogos, 3 gols. Então o Ceará vem no momento que eu diria de muita confiança, né? Assim, eu acho que hoje eu vou, nesse caso do cearense, eu vou tirar até a palavra favoritismo. Eu sei que você vai me perguntar daqui a pouco, mas eu acho que cada time tem uma palavra que define melhor do que qualquer termo de favoritismo. Eu acho que o Ceará chega muito confiante para esse momento. A única, como eu estava dizendo, a única coisa que pode minar o Ceará para essa final, do final de semana, esses 2 finais de semana, seria uma eliminação na Copa do Brasil. Porque em termos financeiros prejudicaria muito aquele torcedor que tinha desconfiança do elenco, que está começando a acreditar, cada jogo começa a ter confiança e começa a ter confiança de que a equipe pode fazer uma Série A, não diria tranquila, mas passa longe daquela visão. O Ceará vai ser talvez a pior equipe da Série A, uma das piores da Série A. Acho que o trabalho do Condé nesse exato momento está bem desenvolvido. Mas como eu já tenho frisado há um bom tempo, que eu tenho falado muito de cautela sobre o Ceará. Muita cautela com o Ceará. Porque o trabalho do Condé nesse momento, para mim, é o melhor, juntando o que ele fez no ano passado na Série B e com esse começo da Série A, e claro que ponderando os adversários, mas eu acho que a maneira como ele está observando o time dentro de campo, o momento de cada atleta, a substituição na hora do jogo, o Condé está vivendo uma fase, para mim, excepcional, assim, até de uma maneira muito tranquila, sabendo lidar, como aconteceu, né, nos últimos dias aqui no futebol cearense, teve muito disse-me-disse de cada lado, por todo o contexto da Arena Castelão, e o Condé, para mim, foi até bastante sereno para tratar sobre esse assunto, não quis aumentar mais o calor da partida e, na minha avaliação, fez de maneira acertada, e, ao mesmo tempo, que era aquilo que a gente também já ressaltou aqui algumas vezes, né, Fred? O Ceará, assim, teve muitos jogos em casa. Muitos jogos em casa. Não, e aquela só coisa. 2 viagens. Porque, assim, a gente precisa, quando eu digo isso, como eu já falei das outras vezes, pessoal, acho que quando eu falo isso é porque, o Ceará, então, é uma enganação. Não estou dizendo que o Ceará é uma enganação. Mas o Ceará não viveu muitos contextos no começo dessa temporada que vai viver ao longo do ano. Ao longo do ano, vai enfrentar equipes de muito mais qualidade. O Ceará não tem culpa disso. O Ceará foi responsável por fazer a boa campanha que fez no Campeonato Cearense até aqui, né? Conseguiu um bom adversário na primeira fase e na segunda fase também. Assim, quando a gente falou aqui da Copa do Brasil, o chaveamento do Ceará era muito bom, porque além de jogar contra um adversário mais frágil na primeira fase, que era o Sergipe, jogar em casa contra ou o Parnaíba ou contra o Confiança, ou seja, o sorteio foi muito bom, e o Ceará está conseguindo desenvolver um excelente jogo para esse contexto. Então, e aí eu vou juntar. O contexto que o Ceará vai chegar para a final do Campeonato Cearense, o que tem a favor do Ceará é exatamente os últimos duelos que ele fez contra o Fortaleza. E aí eu acho que é o principal ponto que o Ceará conseguiu, para mim, implementar em todos esses últimos jogos, que é curioso, porque o Ceará, ele
teve muito mais rotatividade de técnicos nesse período. O Ceará consegue, de fato, ser um adversário que o Vojvoda, e eu estou pegando essa era Vojvoda, né? Que muitas vezes o Ceará consegue sobrepor o Fortaleza do Vojvoda. Porque o Ceará já ganhou com Morínigo, já ganhou com o Thiago Nunes, já ganhou com o Mancini, já ganhou com o Condé. Então, assim, vários treinadores que não conseguiram ter uma permanência tão longa no Ceará conseguiram esse efeito, e eu acho que tende muito de como o Ceará entra nesse tipo nessas partidas, curiosamente, quando o Ceará conseguiu esse rebaixamento. A maneira como o Ceará tem entrado nos clássicos faz, para mim, do Ceará uma equipe possível, como foi no ano passado, que era mais discrepante a diferença de elencos, né? Porque o Ceará estava na Série B e o Fortaleza estava na Série A, no seu sexto ano consecutivo, e o Ceará conseguiu o campeonato do ano passado. Então eu vejo que o Ceará chega num bom momento. Claro que alguns jogos da Copa do Nordeste especificamente fica uma certa dúvida, e aí é o ponto que até vou fechar essa primeira ideia, Fred. Quando o Ceará baixa um pouco a intensidade do jogo, a gente vê realmente a dificuldade que o time tem dentro de campo. Porque como não é um time extremamente técnico, essa disposição em campo ela é fundamental. Foi assim no Clássico, foi assim em muitos jogos, até mesmo nesse jogo agora, que colocou um time totalmente alternativo, o Ceará, diante da equipe do Maracanã, que também não estava com a sua força máxima. Era um time que fazia o gol, já buscava o segundo, já buscava o terceiro. Então, quando o Ceará desse ano tem mostrado muita intensidade, muita entrega, ele tem se mostrado uma equipe muito competitiva até aqui, e volta a ressaltar, fazendo a ponderação de boa parte dos adversários que o Ceará enfrentou nesse começo de ano. Então eu vejo um momento que é um momento de confiança. Eu acho que essa é a palavra que eu consigo definir o Ceará nesse exato momento. Minhoca, eu acho que essa palavra diz muito, porque talvez essa palavra seja o grande ganho do Ceará e a grande compensação pela ausência de testes mais duros. Porque, ok, não tinha como enfrentar mais clubes de Série A do que enfrentou, que foi o Fortaleza, o único clube que o Ceará... Só o Bahia, né? Mas o Bahia, mas não teve o jogo. Mas assim, o que faz falta... O Ceará saiu 2 vezes. Contra o Náutico, que perdeu, e contra o Sergipe, sem público, e venceu. Na verdade, as 2 experiências que o Ceará tem fora do PV, não é do estado, não. O Ceará ou jogou no PV ou jogou no Castelão. Fora isso, foram 2 jogos. Perdeu para o Náutico e teve o jogo do Sergipe na Copa do Brasil sem público. Fora isso, eu fico com a sensação de que o Ceará é muito pouco testado. E eu não tenho dúvida, desde o começo da temporada, quando a gente analisava o mercado, que o Ceará montou um elenco competitivo. Se o Ceará estivesse comparado ao elenco do ano passado, eu acho que o desse ano começa mais sólido. Você não tem Eric Pulga, né, que desenvolveu muito. Você não tem o David Ricardo, mas Saulo Mineiro viveu altos e baixos, mas explode na reta final. Mas de começo de temporada, você considera esse mais forte. Até porque você também não sabia que Pulga renderia em tão alto nível como foi. Tá? Mas eu tenho muitas dúvidas quando a corda apertar. Para além do Fortaleza, que é clássico, e a gente sabe o quanto o clássico nivela. Tá? A gente sabe o quanto o clássico nivela. Nivela entre clubes de divisões tão diferentes como aqui em Pernambuco. O Sport perdeu para o Santa Cruz da 4ª divisão, perdeu para o Náutico da 3ª divisão. Imagine entre 2 clubes em que a distância técnica e financeira existe, investimento do elenco, mas não é abissal como é de uma 1ª para uma 4ª divisão. Porém, a contrapartida dessa falta de teste e dessas dúvidas é a palavra que você trouxe. Que é o adversário dessa quarta-feira. É confiança, né? Isso. É a palavra que você trouxe que define muito, tá? Porque, queira ou não, você vai ganhando corpo, meu amigo. Você vai ganhando corpo. O Vitória não perde jogo. São, já esqueci, 17, 20, 22 partidas sem perder. Isso dá confiança. E o Ceará também está encorpando.
Minhoca, vamos pensar no. Primeiro, você acha que o time que pega o Confiança é o time que pega o Fortaleza? Ou ele continua dando uma. Já que o jogo de volta contra o Maracanã estava resolvido, ele mexeu muito no time. Sim. Agora, recoloca força máxima quarta e sábado, ou ainda dá uma seguradinha nessa quarta? Como é que você projeta com dessa semana? Eu acho que, pelo menos tá sendo especulado, né? Que o Ceará vai com força máxima dos 2 jogos. Se é para poupar, vai ser contra a Juazeirense no outro meio de semana, porque aí envolve, né, um jogo mais administrável, né? Contra o adversário mais. Né, e o jogo também é em casa, né? Aquela coisa, isso que a gente tava do Ceará não vai parar, né? Continua jogando dentro de casa. Então, nesse sentido, vai ser força máxima, até porque o Ceará, nos 2 últimos anos de Copa do Brasil, caiu precocemente, né? Caiu para o Ituano há 2 anos, caiu ano passado para o CRB. 2 fases que o Ceará, obviamente, tinha condições de ir mais à frente. Então, eu acho que. Eu acho não, né? Assim, é o que pelo menos está todo mundo dando como certo, é time principal nesses 2 jogos. Muito embora pode ter ali uma peça ou 2 peças ali sendo talvez seguradas, assim, porque em alguns setores do time, Fred, é difícil a gente cravar. Por exemplo, e aí só para explicar esse contexto, no jogo que foi da semana passada, do meio de semana, que era o jogo da Copa do Nordeste, contra o América, o Ceará entrou com força máxima, só que houve uma mudança na zaga. Ele tira o Marlon e coloca Éder. Aí no time que foi poupado, que foi do final de semana contra o Maracanã, ele colocou o Marlon, entendeu? Então, assim, não sei se isso é um indício de que Éder está ganhando a titularidade, não sei se alguma coisa aconteceu nos treinamentos que pode Éder ter passado, mas eu acho que não. Eu ainda acho que Marlon tende a ser a dupla, né, exatamente do Ramon, pelo menos assim, a dupla considerada mais titular da temporada. Então, acredito que se for ter uma novidade, é onde paira aquela mesma questão que a gente estava falando das vezes assim, quem vai ser aquele quarto elemento do setor ofensivo? Porque, na verdade, meio que estava sendo desenhado, só que houve a lesão do Pedro Henrique. E essa lesão do Pedro Henrique é que Muito tira um pouco importante, né? dessa incerteza de como, assim, até mesmo da força que o Ceará poderia ter, não só para a final, né? E claro, para a Copa do Brasil, mas na Copa do Brasil, digamos, dá para preencher. Na final já fica aquela coisa de qual é essa peça. Muito embora Isso. tenha um indício forte na minha avaliação de que Fernandinho acaba sendo aí o escolhido, assim, eu diria que o escolhido, porque até aquela ideia do Rômulo me paira uma dúvida. Ele não foi com o Rômulo, por exemplo, Eu vi. no jogo do América. Ele foi com o Ailon. Então é como se o Ailon... E aí eu tô imaginando na cabeça do Condé. Na ideia do Condé, se fosse agora, seria Pedro Raul a referência, Mugni o meia, Ailon com Pedro Henrique. Eu acho que essa era a ideia do Condé. Com a ausência do Pedro Henrique, aí eu não sei se ele coloca Rômulo ou se é Fernandinho que assume essa vaga. Como travou? Travou. Fui eu Não, acho que foi você. Voltou. que travei ou foi Minhoca que travou? Acho que foi tu, Foi acho que foi você. Fred, mas voltou. Fui eu então, né? Mas eu só não vi ali a conclusãozinha de Minhoca. Minhoca, então vamos montar esse time, né? Vamos montar esse time para quarta-feira e pelo que você falou, é montagem para quarta junto com montagem para Sim. final, né? Bruno, e eu citei Bruno. A gente tava debatendo assim. Não sei, eu esqueci qual foi o jogo que a gente tava debatendo que eu falei. É igual a Bruno no Ceará. Todo jogo se procura o erro de Bruno, ele não erra. Disse, não, mas no próximo jogo vamos ter atenção. Foi quando eu Lateral falei direita. de William Alves, Fred. Que eu disse Exatamente, que foi, o pessoal é desconfiado, mas igual o Bruno. Todo mundo pensa, vai falhar, mas não falha. Lateral direito. Aí segue Fabiano como principal nome. Que eu acho Fabiano, que foi um achado do Ceará, e Fábio do Vitória, as grandes surpresas, assim, de elenco. Fabiano realmente não foi um jogador que chegou com muito auê. Achava que era mais ali um complemento, tanto que muita gente imaginava que Dieguinho seria o titular. Total. Né? Aí Marlon ainda com o Ramon, né? Que deve ser a dupla mais considerada. Outra surpresa da temporada, mas aí já estava na casa, né? Exato. Porque
como teve muito ano de lesão no ano passado. Bahia, que está jogando muito bem no Ceará, muito bem mesmo no Ceará. Um dos principais jogadores do Ceará no começo dessa temporada. Tem jogado muito. Lourenço Aí- e se firmou, né? Lourenço. Aí tem uma outra questão que eu acabei não citando. Richarlison tá machucado, certo? Richarlison tá machucado. Eu não sei se ele vai estar apto pro primeiro jogo da final. E nesse jogo agora que foi contra o Maracanã, Sobral jogou os 90 minutos e ele sacou o Dieguinho, que foi outro volante. Dieguinho também que joga é lateral, mas também joga de volante. E eu acho que se Richarlison não tiver apto para o clássico, e talvez até mesmo para o jogo da quarta, eu tô suspeitando que é Lourenço com o Dieguinho. É uma suspeita que eu tenho. Porque não tem funcionado muito Sobral com o Lourenço. Não tem dado muito encaixe. Eu chutar, se fosse agora, eu colocaria Dieguinho com Lourenço, a dupla de volantes do Ceará. A impressão que eu tenho. Posso estar totalmente enganado, mas essa troca foi no intervalo que ele tirou o Dieguinho, assim. Me parece que ele já estava olhando, tanto que ele tirou o Pedro Raul. É como se ele já estivesse guardando os caras para o jogo que ele considera mais valioso. E o Sobral não. O Sobral jogou os 90 minutos. Jogou até bem, aliás, o Sobral. Então eu tenho uma impressão que pode ter uma mudança, e eu acho até que é uma mudança correta. Porque o Dieguinho, ele casa mais com um jogador de recuperação de bola. Eu acho que o Ceará fica mais exposto e até com dificuldade de criação com Lourenço e Sobral juntos no meio de campo. Isso visando também, obviamente, a final do Cearense. Visando a final faz muito sentido. Visando a final faz muito sentido. Mas até para visar a final também, você utilizar o jogo de quarta como um testezinho, né? Seria uma... Sim. O seu Full tá até perguntando aqui do Lucas Lima, né? Que o Ceará já anunciou hoje. Eu acho muito difícil, Como assim... é, rapaz? Como é? O Lucas Lima volante. Lucas Lima volante. Eu acho muito difícil quando de cara assim. E eu acho que ele até é um jogador que pode brigar pela titularidade, mas é diferente assim de um jogador que chegaria com status assim já pesado a ponto de Sérgio Oliveira, né, como foi o caso aí do Sport, né, que era uma expectativa alta e ele já chega realmente vestindo a camisa. Não, o cara chegou ontem e coloca em campo. Rômulo, por exemplo, no Clássico Rei, ele chegou num dia antes, basicamente fez um treino e já entrou durante o jogo, assim. Então eu acho difícil que Lucas Lima vai ganhar titularidade aí, pelo menos nesse curto prazo. Eu acho que pode até ser um pouco mais à frente. Nem Rômulo, que chegou, acho que com esse status de titular, ganhou ainda a titularidade definitiva, na minha avaliação. Mugni, claro. Mugni, né? Óbvio, né? Principal jogador do Ceará. Isso. E aí começam as dúvidas. Mas eu acho que Ailon tá garantido. Vamos botar logo o Pedro Raul, que já ganhou a posição. Pedro Raul, esse aí, né? já tá certo. Aí você acha que é Fernandinho e Ailon? Eu acho que, em princípio, é Fernandinho e Ailon. A impressão que eu tenho é essa. Eu não gosto muito dessa formação. Eu prefiro ver Rômulo juntamente com Mugni. Foi pouco tempo, foi um jogo apenas, mas nesse jogo eu gostei muito da dinâmica, mas não sei. Ailon é um jogador muito querido internamente no Ceará, e incluindo o próprio Condé. E Fernandinho, eu acho que é mais pela característica. E Condé gosta, né, de uma pegadazinha. Sim. E o Ailon faz muitas funções dentro de campo, então às vezes Mugni desce mais, aí o Ailon se torna meia, às vezes joga ponta, às vezes joga como centroavante. Então acho que é por esse motivo. Mas é um time ainda incerto, eu diria. Hoje, assim. A gente vai ter a noção, acho que na quarta-feira. No time ideal, a gente teria Pedro Henrique no lugar de Fernandinho. Isso. Ou no lugar de Ailon? Eu acho que no lugar de Fernandinho. Certo. A gente já pode considerar que no mundo perfeito Lucas Lima seria titular? Não, né? Tem que chegar e provar, né? Eu acho que ainda... Richarlison seria titular absoluto no lugar de Dieguinho no mundo perfeito? Eu acho que sim. Eu acho que o Richarlison teria a preferência. Faz um ano bom também, né? Eu acho que ele teria essa preferência, pelo menos em princípio, mas eu acho que é aí onde tem a vaga para Lucas Lima, né? Brigar por essa
por essa titularidade. Mas hoje seria Richarlison, né? A gente deixaria Sim, dessa sim. forma, né? Sim. A diferença do time que a gente está esboçando contra Confiança e Fortaleza, né? Fundamentalmente Confiança e Fortaleza. Vou até botar aqui barra não sai tão fácil. Barra Fortaleza. É isso. Então vamos pular direto aqui pro Fortaleza, Minhoca, que é o outro lado da moeda, tá? Fortaleza que tem os mesmos 12 jogos na temporada do Ceará, um aproveitamento bem menor, né? O Ceará é um dos times de maior aproveitamento na temporada no Brasil, 86% de aproveitamento. Acho que é o segundo time em aproveitamento do país, Só atrás do do Inter. Tá? E o Fortaleza vem ali, né? Reencontrou a vitória, né? Depois daquela sequência de 3 derrotas e um empate com o Ferroviário, né? Conseguiu na semana ferroviária conseguiu depois 2 vitórias e agora vem para esse momento da decisão contra o Ceará com um calendário muito limpo, tá? Muito limpo. Pega o Ceará agora, depois tem um jogo fora contra o Souza. É importantíssimo esse jogo fora do Fortaleza, mas de nível de dificuldade baixo, né? Volta contra o Ceará, então muito limpo assim. Você tem um descanso, o Ceará, o Souza e o Ceará de volta. Pro tamanho do elenco do Fortaleza é muito limpo. E aí depois CRB e aí mergulha, né, em Série A, Libertadores, e aí a temporada recomeça, né, com outro mundo de desafio pro Fortaleza. A pergunta, Minhoca, é o seguinte: maior qualificação técnica, indiscutível. Maior maturação do elenco, do trabalho de Vojvoda, indiscutível. Do elenco desse ano, discutível. Mas do todo, indiscutível. Calendário muito melhor, ou pelo menos melhor, né, já que o Ceará vem um calendário também muito tranquilo, né, não viaja e tem só um pouco mais de dificuldade por ter uma Copa do Brasil mais pesada. Agora, no head-to-head, no frente a frente, a gente já debateu isso quando falou do Ceará, né, uma dificuldade muito grande de encarar o rival. Falei no clássico baiano, repito aqui. Eu, Fred, não falo em nome do 45 minutos, eu, Fred, sempre coloco o fator técnico na frente na hora de pensar no favoritismo. Então, assim, nesses últimos anos, se eu estivesse fazendo aposta, eu estaria fazendo aposta e perdendo no Fortaleza nos duelos contra o Ceará. Fazendo aposta e perdendo, fazendo aposta e perdendo, fazendo aposta e perdendo. Você me diria para fazer a aposta mais uma vez esse ano, ou tá bom, é melhor ter aprendido a lição e eles vão para algo muito próximo do 50-50? Porque minha sensação, assim, é que o moral já tá para isso, tá? Eu acho que tecnicamente o Fortaleza é muito melhor, mas o moral, para mim, já tá deixando as coisas nesse estágio. Se bem que a ausência de Pedro Henrique é muito brutal pro Ceará, mas Sim. vamos com a sua visão sobre como realmente chega, né, o Fortaleza e o seu obrigatório favoritismo enfraquecido para essa decisão. O Fortaleza, né? Eu acho que os últimos dias dizem muito, assim, de como tá o Fortaleza, assim. A gente viu pela primeira vez o Vojvoda sair da linha, assim, sabe? Assim, eu assisti ao vivo aquele seu programa. Uma entrevista que, assim, ele é até muito ponderado, muito tranquilo, assim, muito respeitoso. Até, vocês já conheceram, né, o Vojvoda, vocês estavam lá no Uruguai, vocês viram como ele é realmente bem tranquilo, assim, ele não é de jogar pra galera, justificar certas Tanto coisas. ele quanto o Zubeldia, que era o treinador da LDU. Só que o Zubeldia, desde o ano passado, tem mostrado... Já mudou um pouco, né? O nervosismo, né, na beira do campo. Mas esse ponto eu acho que é o que me pega pro Fortaleza nesse início de temporada, sabe? O Fortaleza está se sentindo muito pressionado. Uma coisa que acontece, é óbvio, em todo canto acontece isso, né? Um lado que está vivendo um bom momento e um lado que está vivendo um mau momento, o que acontece do outro lado, obviamente, pressiona.
Só que eu acho que o Fortaleza ele tem tido dificuldades, e aí eu acho que é muito nesse momento nas mãos do Vojvoda. O time dentro de campo, o time não está totalmente ajustado. Sabe assim, a dificuldade do Fortaleza fazer um gol no Ferroviário nos 180 minutos, o gol foi aos 47 do segundo tempo. É claro que teve 2 gols ali, foram anulados e tudo mais, mas assim, o Fortaleza tem tido dificuldades. Sabe, até aquele 7-0 do Cariri, parecia que a gente até falou aqui, né, Fred? Ah, não, agora esse ano vai ser diferente. Tudo indica que vai ser diferente. Só que quando começou ali, vitória do Maracanã, apertado, na jogada individual do Marinho, a vitória do Floresta, com um jogador a menos, tendo que só, sabe assim, bloquear o tipo de jogo que o Floresta estava colocando, e aí teve aquela vitória do Sport, que foi uma vitória também ali com 2-0 já no, sabe assim, logo após uma grande defesa do João Ricardo, que é bom lembrar, né? Quase era um gol do empate do Sport, que depois se torna 2-0 segundos depois. E aí veio a sequência negativa, né? A derrota no Clássico, a derrota para o Alto de virada, a derrota do Vitória também de virada, e o empate contra o Ferroviário, essa vitória. Aliás, aí, Fred, foi 4-0, viu? Na Copa do Nordeste ali, não foi 3, não. Teve essa goleada, uma goleada contra o time reserva do Ferroviário, né? O Fortaleza também com o time. Mas assim, né? A gente sabe que o time reserva do Fortaleza, obviamente, é praticamente o titular. E esse resultado, né? Que todo o contexto, da maneira como, sabe, o Fortaleza tem tido essa pressão, me parece que o Fortaleza, nesse momento, está se sentindo pressionado, muito pressionado nesse exato momento. Até me para a dúvida do que é o time até ideal do Fortaleza hoje, sabe? É muito difícil você imaginar, assim, em termos de preferência, eu acho que cada um vai escolher prefiro fulano de tal na direita, tem esse na esquerda, esse no meio, a melhor dupla de volante é essa, a melhor dupla de zaga é essa, e a gente não tem ainda um padrão de qual é o Fortaleza ideal. Até quando a gente for montar a equipe, assim, é difícil hoje você cravar realmente, assim, 8 atletas, assim, tem muitas dúvidas, embora tenha alguns indícios aí de atletas principais. Agora, eu acho que o Fortaleza, nesse contexto, o que tem, assim, um fator positivo, digamos assim, nessa coletiva do Vojvoda, e eu estou olhando muito pela visão do Fortaleza, né? Esse tipo de comportamento que o Vojvoda teve, de uma certa maneira, acredito que internamente para o Fortaleza, até o homem que é tranquilo, o homem tá virado aí, tá alterado. E começou a bater até mesmo na tecla do torcedor, que, por exemplo, vaiou no aquecimento do jogo contra o Ferroviário no sábado, vaiou no intervalo, e ele criticou, assim, a torcida tem todo dia de me criticar, muitas vezes eu vou estar errado, vou reconhecer o erro, agora eu também tenho que criticar. Não era jogo para ter a VAR, então ele mencionou essa questão e aparentemente, houve esse abraço. Porque é isso, o Fortaleza, nesse exato momento, ele precisa de resultado. Não tenha dúvida que chegar o jogo no sábado contra o Ceará, e se ele não conseguir uma vantagem, claro que o empate não tem nada definido. Mas assim, vai ser mais um jogo onde o torcedor vai dizer, será possível que não vai ser hoje de novo que vamos conseguir superar o Ceará, porque esse jejum que o Fortaleza tem atravessado, né, eu vou até tirar o jogo desse ano. Todos os jogos onde o Fortaleza não venceu, era o Fortaleza de Série A contra o Ceará de Série B. Então, assim, é um incômodo que para o torcedor isso gera uma irritação. Não tenha dúvida que se o Ceará abrir no placar no sábado, o torcedor já vai imaginar. De novo, o mesmo roteiro. De novo, a gente não vai conseguir superar o Ceará, porque é um contexto que vem se repetindo. Então, em termos de qualidade, concordo plenamente com você. O momento do Fortaleza é que paira dúvidas. Que aí, pronto, se eu usei confiança lá para o Ceará, para mim o momento do Fortaleza é dúvida. Não sei como o Fortaleza vai apresentar tudo aquilo que a gente já viu desse Fortaleza, mas que nos contextos dos clássicos contra o Ceará, esse contexto, ele é um contexto que o Fortaleza não consegue se sobrepor. A gente não está falando de 2, 3, não, estamos falando de 6 clássicos que o Fortaleza não consegue superar o Ceará. Sabe assim, um elenco de mais qualidade, um treinador de mais tempo, e mesmo assim, isso não está sendo suficiente, que aí eu acho que é o grande ponto, que aí, daquilo que eu falei do Ceará, e aí eu falo aqui, onde o Fortaleza, para mim, tem mais falhado nos clássicos. Fortaleza não tem entrado com a devida, não me parece, né? O devido foco ao longo do jogo, com a devida atenção,
não à toa tem tomado o gol, esse clássico desse ano, o primeiro gol é uma falha do João Ricardo, uma bola que o Mugni levanta na área, um lance simples que acaba. O segundo gol, uma falha do Paul Fernandes, e isso aconteceu em muitos clássicos recentes. Foi assim, vários jogos onde o Fortaleza cometeu vários pênaltis. Então, esse contexto do emocional é impressionante como isso tem afetado nos clássicos, né? E como isso tem afetado. Claro, estou falando aqui do Fortaleza. O Fortaleza não tem. Parece que não está sabendo lidar com o clássico. Assim, ele sempre tem sentido muito golpe na hora de jogar um clássico como esse. Até mesmo se a gente olha o título de 2 anos atrás, o Fortaleza, ele ganha um jogo, ele já tinha perdido os outros clássicos, ele ganha o primeiro jogo, e no jogo que ele estava com a vantagem, ele toma 2 gols. Ou seja, ele chegou a tomar uma virada no agregado para depois conseguir diminuir e conseguir lá o gol com o Caleb, que deu o pentacampeonato. Então, esse cenário, sabe, esse emocional do Fortaleza nos clássicos é o que mais chama a atenção e que gera, aí vou usar o contrário da palavra, essa desconfiança que o Fortaleza pode, mas assim, mas qualidade o Fortaleza tem. Agora precisa demonstrar dentro de campo estabilidade emocional, né, que é a melhor equipe, né? Mas assim, e aí aquela, quando eu tô falando isso, se você olha o histórico recente do Campeonato Cearense, pô, vários clássicos reis que foram de final, 2 empates, é um gol ali que sai no final. Ano passado foi disputa de pênaltis, entendeu? Assim, é muito difícil você ver. Eu acho que teve o Ceará em 2018 ganhando os 2 jogos, o Fortaleza em 2019 ganhando os 2 jogos e o Fortaleza em 2020 ganhando os 2 jogos. Todos os outros, assim, é um gol no final, são 2 empates que alguém tinha a vantagem, que agora já não tem mais isso no Cearense. Então, assim, e aí já vou até responder antecipadamente, Fred. Eu não consigo ver favoritismo. Sinceramente. Não consigo ver favoritismo. Eu não vou apertar, não, Minhoca, porque eu acho que esse ano se aproxima disso. Veja só, se disser assim, tem que ter um favorito, para mim é Fortaleza. Ponto. Não, se fosse agora, aí aquele ou não, eu vou pesar muito futebol praticado. O Ceará, na minha e aí tem o histórico também dos últimos clássicos. Sim, eu acho que o Ceará tem se comportado melhor quanto a isso. Aí uma ligeira vantagem, mas também. Mas aí eu sou daquela minha linha que eu já falei. É a minha linha. Da qualidade, né? Qualidade, para mim, na hora. Se eu tenho que escolher um lado, para mim é Fortaleza, porque eu acho que numa hora a qualidade prevalece. Mas eu entendo que é muito, muito próximo do 50-50. Justamente porque essa qualidade ela não conseguiu ainda ser totalmente direcionada. A gente viu um grande jogo, uma grande atuação. Tá? Essa semifinal, essa volta contra o Ferroviário com gol no finalzinho, para mim, assim, ela é sintomática ao extremo do risco que o Fortaleza corre. Assim. Eu tô apostando numa qualidade embarcada, mas pelas semifinais, obviamente, o grau de dificuldade do Ceará era menor, mas não era tão menor. O Maracanã foi melhor que o Ferroviário no campeonato, se a gente pensar Na Copa do Brasil ganhou quem? Eu esqueci agora. Ganhou o Maracanã. Ganhou o Maracanã, exatamente. Jogaram um jogo de 1 milhão e ganhou o Maracanã. Joga amanhã, Minhoca. Joga amanhã contra o Ceilândia. Valendo muita grana, aliás. Lá ou aí. É aqui. O jogo é. Olha aí, o Maracanã. Tava nem aí pro Ceará. Por isso que poupou contra o Ceará, pô. Exatamente. Tipo, o cara foi frio, assim. Nessas horas, vamos abraçar a Copa do Brasil, que é. Exatamente. Podia ser o Curitiba. A semifinal já estava morta. Não, é porque podia ser o Curitiba e vai ser o Ceilândia. Então, assim, uma chance como essa não pode deixar passar, não. Ficou mais difícil, né? Pro Maracanã, pelo histórico recente. Tem isso também. Minhoca, então vamos na mesma dinâmica. Você já falou aí, eu também concordo com você. Até o Sport que não tinha time fácil do que o Fortaleza em algumas posições, tá? Então, eu ia propor ela seja aqui do nosso ladinho aí, né? Na montagem tá dando uma cortadazinha aí. Sábado. Certeza. João Ricardo é uma certeza absoluta. Certo? Isso, João Ricardo pode colocar aí. Esse aí é. Mancuso tá machucado. Mancuso tá machucado. Não deve jogar ainda, né? Foi um problema no joelho, né? Que ele sentiu. E aí eu não sei o quanto tempo também
Os clubes dificilmente falam esses detalhes. Deve ser Tinga como lateral. Certo. Que voltou a jogar bem, aliás. Nesse jogo contra o Ferroviário, o segundo tempo dele foi até bom. Tinga. Dupla de zaga, Aí, escolher qual composição ele quer. Não tem como saber, né? é curioso, porque no Campeonato Cearense ainda não jogou nenhum jogo, nem o Ávila e nem o Davi Luiz. Exatamente. Muito embora os últimos 4 jogos, 3 jogaram Ávila e Davi Luiz, mas porque foram 3 de Copa do Nordeste, e só um de Cearense. Ele tá trabalhando com duplas fixas, né? Isso. Então aí são 2 dúvidas, assim. O que a gente pode imaginar é, se for Kusevich, deve ter Tite, se for Davi Luiz, deve ter Ávila. Então ele tá trabalhando com duplas aí. Como ele trabalhou ano passado, né? Ano passado era Brits com Tite e quando não era... Aí aqui Thiago Minhoca escolhe. Qual é a ideal? A ideal não é nenhuma dessas duplas aí. Mas é porque eu faria uma combinação. Eu queria ver Kusevich com Ávila. É sua escolha. Eu queria ver Kusevich com Ávila. Lembrando, viu? Kusevich foi convocado para a seleção chilena. Então ele não vai poder atuar no segundo jogo da final. Já temos essa informação. O que pode indicar que Davi Luiz e Ávila é mais provável que já que ele tem trabalhado com duplas fixas, né? Lateral esquerda. Eu acho Bruno Pacheco. E eu acho que Bruno Pacheco, no jogo do meio de semana, ele jogou de titular no jogo que era a Vera contra o Ferroviário. Esse jogo que era a Vera, não foi o jogo que foi escolhido, muito embora o Diogo entra no segundo tempo e até fez o melhor jogo dele com a camisa do Fortaleza, mas é Bruno Pacheco. Volantes. Fiquei impressionado como eu assisti, como eu te falei, né? Eu assisti a live, né, da semifinal. O seu tom em relação ao Paul Fernandes aumentou, né? Seu tom crítico. Já tem um tempo, né? Acho que já tem um tempo. Então, mas eu já percebi da curva, só que eu acho que no sábado aumentou, a ponto de tratar como problema, né? Até os 2 últimos jogos dele, eu até dei uma ponderada achando que assim, ele não jogou mal, certo? Só não está sendo diferencial daquilo que se projetava, dos primeiros jogos e tal. Eu acho que o Rossetto seria, para mim, o jogador ideal. Mas eu acho que na cabeça do Vojvoda, Paul Fernandes é titular. Paul Fernandes é titular. Ele é claro, o clássico, né? Eu acho que vai ser Sacha. É até difícil também dizer. Pô. Pode ser Sacha, pode ser Zé Wellison. Martins também, que foi escolhido agora recentemente. Jogou 2 jogos. É porque, assim, era o Ferroviário. E aí, muita gente pode pensar, não, Minhoca, vai ser Martins. Não sei, não. Sinceramente, eu não sei, não. Sinceramente, eu acho que o Martins tem uma qualidade, mas eu acho que para um primeiro jogo, eu acho que é capaz de aparecer um Sacha. E o Sacha foi... É porque até um tempo atrás era Zé Wellison, assim, acionado mais vezes. Aí depois se tornou o Sacha. Agora é o Martins. Tá complicado. Agora o Pochettino aí, esse aí tá garantido. Pochettino tá garantido. Pochettino, Moisés. Marinho. Eu acho que o Marinho... É porque o Marinho também estava lesionado, né? Mas ele começou no banco no último jogo, mas o Marinho, a tendência é que volte. E aí, Lucero. Que não estava jogando nada, aliás, contra o Ferroviário, mas... Marinho e Lucero. Extremamente decisivo, assim, o Lucero. Então é isso. Tudo muito equilibrado, tá? História equilibrada, presente equilibrado, tá? O que para mim é um demérito do Fortaleza e um mérito do Ceará, porque eles não eles são 2 clubes que são rivais, habitam a mesma divisão, mas não habitam o mesmo degrau
toda a maturação financeira, técnica de investimentos, de trabalho contínuo que o Fortaleza teve nos últimos anos, mas, de alguma forma, os inícios de temporada do Fortaleza costumam ter turbulências e esse, depois de 6 vitórias consecutivas, quando a gente imaginou que 2025 seria diferente, céu de brigadeiro, nada disso, as turbulências vieram e essas turbulências do Fortaleza pesam muito para a sensação de equilíbrio que a gente tem antes desses 2 clássicos na final do Campeonato Cearense e que serão testes, né, mais uma vez, para a gente saber esse estágio do Ceará, essa necessidade que o Ceará tem de provar em jogos mais complicados, tá? Então é isso, dessa forma a gente fecha aqui a análise e o pré-jogo, tá, dessa grande final do Campeonato Cearense, que pelo 30º ano terá Ceará ou Fortaleza como campeão, tá? E Arthur caiu na hora H, na hora em que ele deveria estar de volta, né? Saiu, Fred, demorou, voltou. Pode falar, Cássio. Qual é o tema? Era só, já que Arthur caiu, era só finalizando ali o bloco do Ceará, que pelo 30º ano, mas obviamente eu tinha falado do molho e tudo, o molho lá no Ceará, meu irmão, é a hegemonia histórica. Tá 46-46, ponto. Isso aí, assim como no Brasil não existe nada tão concentrado em 2 campeões num determinado período, como nesse período de recorte de 30 anos, com 2 títulos, mas observando toda a história, também não há quem tinha mais próximo era o futebol paraense, mas lá o Paysandu deu uma descolada, acho que abriu 2 ou 3 títulos do Remo. A gente está falando aqui do campeonato de 100 anos, que está com mais de 90% dos títulos, ou cerca de 90% dos títulos com 2 clubes e está empatado. Então, enfim, está 46-46 e até começar o brasileiro, alguém será o maior campeão do estado. Perfeito. Então, dessa forma, a gente fecha a análise. E o pré-jogo das finais do Campeonato Cearense dessa semana, que para o Ceará tem um capítulo anterior, que é o duelo contra o Confiança.